Dando continuidade à disciplina de introdução à metodologia da pesquisa, nós vamos falar sobre as referências bibliográficas. O que é isso? É o conjunto de indicações que possibilitam a identificação de documentos, de publicações no todo ou em parte. As obras são identificadas na seguinte ordem, da seguinte maneira. Livros se identifica assim: nome do autor, coordenador, organizador ou editor. Escreve-se primeiro o sobrenome paterno do autor em caixa alta, isso é, em letra maiúscula, e a seguir o restante do nome após uma separação por vírgulas. Depois vem o título e o subtítulo do livro. Esse título deve ser realçado por negrito, itálico ou sublinhado, mas mantenha-se o padrão. Se você usou na primeira referência itálico, todas as demais deverão ser em itálico. Se você usou o negrito, da mesma forma. Não se mescla, usa-se um padrão. Depois o número da edição, a partir da segunda edição. Se o livro tem uma única edição, não há necessidade e não se usa o sinal decimal, apenas o numeral. Ou seja, aquele azinho da segunda edição, terceira edição, não há necessidade, apenas 3 edição. Pronto, está resolvido o problema. O local da publicação é o nome da cidade onde a obra foi editada. Não se usa nem o estado nem o país. Independente de ser uma cidade no Brasil ou não, não se usa estado ou país, apenas a cidade onde a obra foi editada. A editora coloca-se apenas e tão somente o nome da editora. Não se coloca a palavra editora, não se coloca limitada, sociedade anônima ou coisas semelhantes. Por exemplo, editora Ática Limitada, colocar-se-ia apenas Ática. Basta apenas o nome da editora. O ano da publicação é o ano em que a obra foi editada, coloca-se ali também. E o número de volumes, se houver, digamos, a obra tem 3, 4 volumes, você coloca o número total de volumes. A paginação é a quantidade de páginas que tem a obra. Não é a página que você tirou a sua referência, a sua citação, mas é o número de páginas da obra. O nome da série, se é uma série de livros, então você coloca o nome da série ou o número da publicação da série entre parênteses. Muito simples. Por exemplo, um autor, pessoa física, ficaria assim, ó: Lima, vírgula, Adriana Flávia Santos de Oliveira, pré-escola e alfabetização, 2 pontos, uma proposta baseada em Paulo Freire e Jean Piaget. 2 é o número da edição, editora Petrópolis, Petrópolis, editora Vozes, 1986, 228 páginas. É assim que se faz. Um outro exemplo, Japiaçu, Hilton F., O Mito da Neutralidade Científica, Rio de Janeiro, Imago, 1975. Assim que vai ser colocado lá no seu trabalho, na sua pesquisa. Se há até 3 autores, você vai citar todos. Costa, vírgula, Maria Aida, B, o outro sobrenome, e depois é o da Vera, depois o da Beatriz. MEB, ou MEB, uma história de muitos. Petrópolis, Vozes, 1986, 125 páginas. E qual era a coleção? Cadernos de Educação Popular, volume 10. Era uma série de livros, esse livro tinha 3 autores, foi colocado aqui. Quando a obra não traz o nome do autor, isso pode acontecer, então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo, O Pensamento Vivo de Nietzsche, São Paulo, Martim Claret, editora, 1991, 110 páginas. Não consta o nome do autor, porque não é citado na obra. Tá? Uma dissertação ou tese, usa-se o seguinte esquema: Belo, José Luiz de Paiva, Lauro de Oliveira Lima, um educador brasileiro, que é que nós temos usado como exemplo. Vitória, 1995, 210 páginas, dissertação de um mestrado em educação, programa de pós-graduação em educação, Universidade Federal do Espírito Santo, 1995. Pronto. Isso é uma dissertação ou tese quando a gente quer citar na nossa referência bibliográfica.
Avançando, um autor corporativo, ou seja, no caso que uma universidade que publicou, são diversos autores ou uma coletânea de apostilas de documentos, Universidade Federal do Espírito Santo, programa de pós-graduação, avaliação educacional, necessidades e tendências, Vitória, o programa de pós-graduação, a universidade, ano e número de páginas. Dessa forma é usado quando é uma publicação corporativa, não é de um autor, mas é de uma instituição, de uma corporação. A citação de parte de uma obra a gente faz da seguinte forma: o autor do capítulo citado é também o autor da obra. Então você coloca lá Lima, Lauro de Oliveira, qual é a parte? Ativação dos processos didáticos na escola secundária, Rio de Janeiro, forense universitária, aí você coloca, ó, capítulo 12, páginas 213 a 234, quer dizer, na obra, dentro da obra, a escola secundária moderna, organização, métodos e processos. Com o tempo, a gente vai acostumando, vai aprendendo a usar isso de uma forma bem correta, é muito tranquilo. O autor do capítulo citado na nossa pesquisa não é o autor da obra. Qual é a obra? A obra chama-se Planejamento Educacional. Horta, José Silvério Bahia, Planejamento Educacional. Aí você tem o nome do autor, o nome da obra, todos os demais detalhes que são usados na bibliografia, e as páginas 195 a 239. É uma citação feita por um autor de uma outra pessoa, não é o autor da obra, é apenas uma citação. Artigos de revistas ou jornais também pode-se usar da seguinte forma: autor ou autores do artigo, o título do artigo vai constar ali, o título da revista ou do jornal, o nome do jornal, o local da publicação é a cidade, o editor, a indicação do volume, do número da revista ou do número do jornal, a indicação do número do fascículo, tá? Indicação da página inicial e final do artigo, ele começa em tal página, termina em tal página, então da página tal, tracinho a página tal. É basicamente isso aqui, e a data do jornal ou da revista. Da internet, faz o quê? Se coloca toda a referência, autor, a obra, tudo como foi feito nos outros, e aí você coloca disponível e o link do site para que a pessoa possa pesquisar, e esse site foi acessado em tal data. No exemplo aqui, 17 de janeiro de 2012. Mas as obras da internet são citadas também e com certeza. Tá? Para finalizar a nossa disciplina, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do ato de estudar na vida acadêmica. Eu falei no início da disciplina que todo pastor, todo pregador, todo professor de seminário, de faculdade teológica, de escola bíblica dominical, precisa ser um estudioso da palavra. Eu entendo que nós não podemos ensinar se nós não somos aprendizes. Nós não temos o que ensinar se nós não estudamos. E o ato de estudar, ele é extremamente importante e deve ser sistemático, deve ser metódico. Falando sobre isso, vamos ver algumas coisas que eu considero de suma importância dentro da vida acadêmica, da vida de estudante, de qualquer líder ou de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, a importância do ambiente. O ambiente no qual você deve ou você vai estudar, ele deve ser, em primeiro lugar, um ambiente único. Se a cada dia você estuda num lugar, numa mesa, num ambiente diferente, você terá muitas coisas novas para chamar a sua atenção, você terá coisas que vão lhe distrair ou poderá ter ruídos, ter interrupções. Por isso, o ambiente é importantíssimo e nós devemos criar o hábito de estudarmos sempre no mesmo lugar. Pelo fato de ser um ambiente conhecido, diminuirá muito as distrações, as coisas que nos chamam a atenção.
Não tenha por hábito ter um rádio ligado, uma televisão ligada. Se você for estudar, desligue a internet do seu notebook, do seu computador, porque senão pipoca uma chamada de chegada de e-mail, alguma coisa lhe chama a atenção. Com exceção àqueles momentos que você for pesquisar na internet, mantenha a internet do seu computador, do seu notebook desligado e estude sempre no mesmo ambiente. Um ambiente ventilado para evitar a sufocação, o calor que vai provocar sono, que vai provocar bocejo, que vai cansar. Um ambiente claro para que não force demais a sua visão. Enfim, um ambiente agradável e preferencialmente silencioso. Mantenha o seu celular desligado. Mantenha-se longe de aparelhos fixos de telefone quando você for estudar no seu ambiente preferido para estudo. A influência de uma boa leitura. Todo pesquisador é um bom leitor. As pessoas que não leem, elas não têm conteúdo, não têm argumento para uma boa pesquisa, para uma boa palestra, para uma boa pregação, para uma boa aula. Leitura é fundamental. Eu disse no início dessa disciplina que conhece-se um estudante pelo número de volumes na sua biblioteca. Nós precisamos desenvolver não apenas o hábito, mas o prazer pela leitura. Estamos em dezembro de 2017. Neste ano, eu estou concluindo agora, por esses dias, entre amanhã e depois, a minha 59ª leitura. Eu apenas leio. Eu tenho um amigo que diz que eu não tenho o que fazer, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho várias outras atividades, mas eu tenho prazer em ler. E eu aproveito todos os momentos disponíveis para ler, além de praticar a leitura dinâmica. Leio com rapidez, mas a leitura é fundamental na vida do estudante. E leitura de gêneros variados. Um outro detalhe é a concentração. Aprenda a concentrar-se, a desligar-se de ruídos, de movimentos ou de quaisquer distrações. Aprenda a focar naquilo que você está estudando e ficar concentrado. A palavra é essa, concentração, de atenção, de esforço, de visão, para que você tenha um bom aproveitamento. Distribuição do tempo. Você tem que coordenar o seu tempo de uma forma eficiente e inteligente. Isso é muito importante. Se você tem muita coisa para estudar e matérias variadas, distribua o tempo para não sobrecarregar. Por que lá na escola, lá na faculdade, nós não temos 5 períodos da mesma disciplina? Porque não seria eficiente. Não seria proveitoso, seria cansativo. Então, normalmente se tem no máximo 2 aulas da mesma disciplina e num período de 5 aulas se tem de 3 a 5 disciplinas diferentes. Distribui-se o tempo entre elas para que seja mais proveitoso, que renda mais. Relações sociais durante o estudo, nós temos que lembrar que o ato de estudar não é necessariamente um ato isolado. Mesmo os autodidatas têm o que aprender com os outros. E essas relações sociais, elas são em sala de aula, quando você vai conversar com colegas, quando você vai interagir com o professor, esse conversar com o colega dentro do assunto, dentro da matéria, troca de informações, não é o bate-papo. É a troca de informações e principalmente com o professor, aquela interação de perguntas, respostas, comentários. Isso é muito importante e ajuda muito no aprendizado. E fora da sala de aula, as relações sociais são importantes. Quando você se reúne com amigos, com colegas de escola, com colegas de curso, para estudar, para preparar trabalhos, para discutir e para estudar a matéria. É muito proveitoso e enriquece o seu estudo, o seu aprendizado. E dentro desse hábito de estudar, existem alguns hábitos e atitudes que são equivocados. Quase todo mundo faz, mas estão errados e não são produtivos. Pelo contrário, são contraproducentes. Em primeiro lugar, memorizar um texto. Sabe aquela época da escola, da decoreba, que você decora tudo? Gente, decorar não é eficiente, porque tudo que é decorado
tende a ser esquecido com o passar do tempo. Você decora para aquele momento, para a prova oral, para a prova escrita, para a apresentação. Depois você relaxa e acaba perdendo aquilo que você memorizou, esquecendo aquilo que memorizou, confundindo com outras memorizações. Entenda o assunto. Aprenda o assunto, não se preocupe em decorar palavra por palavra, em memorizar tudo, mas entenda o assunto como um todo. É muito mais eficiente do que a memorização ou a decoreba. Não memorize, não decore, aprenda, capte, entenda, é muito mais proveitoso. Outro hábito, não procurar saber o significado das palavras. No meu tempo de estudante, de vida acadêmica, era o mestre Aurélio. Hoje nós temos o Google, nós temos a internet, mas você está lendo um livro, lendo um texto, estudando, bateu numa palavra de significado desconhecido ou incerto, pare o que você está fazendo. Não parta para a axiologia, para a intuição, para a inferência. A palavra está ali, procure o significado no dicionário ou na internet. Depois que você entendeu o significado, que você descobriu o significado, você vai para a continuidade do seu estudo. Mas primeiro, entenda. E se for num livro, se for numa apostila, escreva com caneta do lado da palavra desconhecida o significado real e isso vai te ajudar no aprendizado com toda certeza. Um outro hábito equivocado é não realizar atividades paralelas. Sabe aquelas leituras de texto, leituras de livros, aqueles trabalhos desta classe que você deixa de fazer, você está perdendo oportunidade de aprendizado, de fixação da matéria, de ampliar os seus conhecimentos. Todas as atividades pedidas pelo professor têm o seu porquê e têm o seu valor. E se você quiser aprender, não deixe de participar, de realizar as tarefas paralelas, inclusive porque algumas delas têm caráter aprovativo. Isolamento acadêmico é quando você se isola, você não conversa com ninguém, você deixa de socializar, você deixa de trocar ideias, você deixa de perguntar para colegas ou professor e fica ali sozinho naquele seu mundinho muito fechado, você perdendo essa interação, você perde ricas oportunidades de crescimento, de ampliar o seu conhecimento e de aprender muito mais. Um outro erro é consultar apenas uma obra. Uma obra apenas não é pesquisa. Quando é plágio, quando você consulta apenas uma obra, você está plagiando uma ideia, um assunto, um tema. Consulta são várias obras. Pesquisa obrigatoriamente inclui mais de uma obra. Você não pesquisa num único livro, você lê um livro, você consulta um livro. Quando você entra na pesquisa, você tem que necessariamente ter mais do que uma obra. Leia o maior número de livros, consulte o maior número de livros sobre o assunto que você puder. Um outro hábito totalmente equivocado é estudar na véspera de provas. Quando se deixa para estudar na véspera de uma prova, de uma apresentação de um trabalho, já existe um nível de tensão, de estresse muito elevado. Você está cansado, a sua mente está cansada e você não consegue captar, não consegue entender, não consegue raciocinar de uma forma adequada. A minha sugestão é que você estude até 2 dias antes da prova. Que você tenha o hábito de estudar, de revisar constante e sistematicamente a matéria. Não deixe para estudar na véspera da prova, até porque às vezes você tem 2 ou 3 provas no mesmo dia e aí dá aquele nó na sua cabeça lá e você vai mal em todas as provas. Estude até 2 dias antes e no dia que antecede a prova ou a apresentação do seu trabalho, você dá uma relaxada, você procura alguma atividade mais leve, um lazer, alguma coisa que vai lhe distrair. O aprendizado já ocorreu. Aquele trabalho sistemático de revisão já ocorreu. Então você vai para a prova sabendo, você vai
tranquilo, relaxado, com a sua mente calma, e você consegue fazer um bom trabalho, realizar uma boa prova. Um outro erro é passar para um item sem ter aprendido o anterior. Se você não entendeu, volte. E volte quantas vezes for necessário. Estude até entender. Só passe para o item seguinte, depois de ter compreendido o anterior. Leu o parágrafo, leu o tema proposto. Não entendeu? Volta a ele até entender. Só então passe para o parágrafo, para o tema ou para a página seguinte. Aprenda antes de virar a etapa, de avançar dentro do processo. Preguiça de escrever é mais um ato terrível, um hábito pernicioso na vida acadêmica. Desenvolva o prazer por escrever, escreva muito. Se você está ouvindo uma palestra, você está ouvindo um estudo, uma apresentação, uma pregação, leve um caderno e comece a escrever e anote. Você vai aprender muito, você vai captar muito mais e eventualmente você pode voltar às suas anotações. Desenvolva o hábito de escrever. Tire fora do seu vocabulário e da sua vida a preguiça de escrever. Gaste muito papel e muita caneta, escreva muito e aprenda muito também. Aquela ideia de que apenas assistir às aulas. Então você senta, cruza os braços, não abre a apostila, não abre o livro, não estuda depois. Não, a minha mente é fantástica. A minha mente é brilhante e eu vou assistir a aula e depois que eu assistir a aula eu vou saber tudo, porque para mim assistir a aula é suficiente. Na hora da prova você não vai lembrar e você vai ver que a sua mente não é tão fantástica, não é tão brilhante, assim como a sua nota. Então aprenda a participar, a interagir na aula, não apenas assistir, e desenvolver tarefas acadêmicas extra classe. Isso é muito importante. Outro hábito equivocado é estudar apenas o que se gosta. Dentro de um curso existem disciplinas que são a nossa grande paixão, que nos motivam, que nos empolgam, e existem as metodologias da pesquisa científica que não são lá tão empolgantes assim, mas nós temos que estudá-las com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade. Porque o curso não é feito de disciplinas isoladas, ele é um todo. E para você ser aprovado, você tem que aprender todas as disciplinas, todo o conteúdo. Aprenda a estudar tudo dentro do curso e aprenda a estudar temas variados no seu estudo extra classe, extracurricular ou no seu estudo como autodidata. Leia e estude de tudo um pouco, não apenas uma única e exclusiva disciplina. Outro detalhe, estudar exaustivamente, 2, 3, 4 horas de estudos subsequentes se torna improdutivo. A minha sugestão é que a cada 45 minutos de estudo, você levante pelo menos 5 minutos, dá uma alongada, toma uma água, dá uma caminhadinha e depois você volte. Por que na maioria das escolas e faculdades a aula tem 45 minutos? Não é por acaso, não é por acidente. Não é para preencher o tempo dentro do currículo. É para que a gente tenha esse momento entre uma aula e outra de descanso e a nossa mente não canse e o nosso físico não canse. Estudar exaustivamente é contraproducente. Faça algumas pausas e saia um pouquinho do ambiente do trabalho, de estudo, nessas pausas que você fizer. Gente, metodologia científica é isso. É difícil? Não. Nós podemos aprender a gostar, nós podemos desenvolver o hábito de pesquisar e com isso nós iremos não apenas aprender muito, crescer intelectual e academicamente, nós iremos também contribuir com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem ou que nos leem. Não despreze o estudo, não despreze a hermenêutica, não despreze a exegese e não despreze a metodologia da pesquisa científica. Dedique-se, aprenda, dê sempre o seu melhor e você vai ter
a capacidade não apenas de aprender, de captar, mas de compartilhar e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Meu muito obrigado e sucesso no labor, nas lides acadêmicas, para todos nós. Um grande abraço do professor Delvacir.